cá, qual será que vai ser o preço do Nintendo Switch 2, hein? Vamos fazer algumas considerações aqui e eu vou falar mais ou menos a minha visão, pelo pouco que eu conheço do mercado, qual o preço que eu acredito que virá o Nintendo Switch 2. E se eu acertar, voltem aqui no vídeo pra falar no futuro. E esse é pra ser um vídeo rápido, afinal, a gente já tem uma noção meio que já pré-estabelecida do valor de um handheld do nível do Nintendo Switch, inclusive considerando o próprio Nintendo Switch. O Switch V2 é um console que custa já na faixa de $300. Isso considerando o preço sugerido. E o Switch Lite, $250 por aí. E aí a gente tem o Switch OLED com preço sugerido de $350. No caso aqui pra gente, o OLED tá saindo na faixa de R$2.500 no máximo, considerando que ele já vem com um bundle, com um jogo incluso. E um tempinho em Nintendo Switch Online Expansion Pack. Mas a gente vai se atender aos valores em dólar, que é o que a gente tem uma base mais firme, já que a gente demora um pouco para ter o preço em português do Brasil. O preço em português do Brasil? Como assim o preço em real? E é aí que a gente traz o know-how do mercado sobre os outros consoles e o que já funciona, o que já dá certo. A gente tem aí os consoles que são topo de linha, não são consoles, são PCs portáteis, mas a gente tem o Lenovo Legion Go, que tem aí um preço máximo de $699 no seu lançamento, isso em preço sugerido. E a gente especula que o novo Lenovo Legion Go 2 também custe na faixa dos seus $699. E aí vem os outros consoles portáteis. O Steam Deck, por exemplo, ele pode custar aí a partir de $450 até $650 por aí na sua versão OLED. Isso considerando aí um armazenamento baixo. Eu acredito que 64 GB ou até 512 GB eu acredito que dá para encontrar nesse valor aí em dólar. O ROG Ally também vem aí com a precificação a partir de $450 e a gente tem esse preço meio que padrão de mercado para esses consoles PCs portáteis. Obviamente a Nintendo veio antes com o Nintendo Switch e precificou a base desse valor, considerando que o hardware dela também não é lá o melhor hardware do universo. Porém, a gente tem aí agora o Nintendo Switch 2 com um hardware ligeiramente mais potente e que pode superar o Steam Deck se você for colocar os números na mesa, e ele supera ainda mais se você colocar os recursos e tecnologias de inteligência artificial que a Nvidia vai implantar muito provavelmente nos chips do Nintendo Switch 2. E isso pode fazer com que ele custe bastante, mas ao mesmo tempo pode ser que faça ele custar bem menos do que os concorrentes. E assim, todos esses consoles, exceto o Steam Deck, tem algo que a gente meio que esquece às vezes, que é o subsídio para poder vender software em cima do hardware. A Sony, a Xbox e o Steam Deck fazem isso, eles subsidiam para poder ganhar na venda de software. A Nintendo é uma das poucas, junto com essas outras empresas, tipo a Asus com o ROG Ally, a Lenovo com o Legion Go e a Ayanel com seus aparelhos. Todas elas lucram com os valores dos seus consoles, então a Nintendo também acaba lucrando com os valores do seu console. Por isso que eu acredito que esse preço tem relação direta com esse fator, o fator lucro e o fator comparativo com o que já existe no mercado, inclusive levando em consideração que a própria Nintendo já faz. E lembrando, nada disso é leak, nada disso é informação fixa e é a minha opinião e a minha visão de mercado relacionada a esse assunto por si só. Então vamos seguro. A Nintendo, ela não pode fazer um console muito caro caso ela queira que o Nintendo Switch 2 tenha o mesmo sucesso inicial do primeiro Nintendo Switch. Afinal, se ela atingir um teto muito alto de preço, ela simplesmente vai aceitar o fardo de fazer o seu primeiro console depois de muito tempo, mais precisamente 8 anos, flopar majestosamente. Porque se o Nintendo Switch ele é uma opção barata para quem quer jogar videogame, se a Nintendo remover esse fator extremamente determinante para uma compra, ela vai jogar todo o trabalho que ela fez simplesmente no lixo. E há algo que a gente precisa lembrar também. O Nintendo Switch ele é um console que ele vem com características extremamente especiais se você comparar com todas as outras opções da concorrência. O Nintendo Switch vem com 2 controles já acoplados no seu corpo. Ele vem com uma dock que transfere imagem e ajuda na refrigeração, isso com relação aos rumores, obviamente, e ajuda na refrigeração do console. Caso não ajude, ele já vem com todo um circuito para poder transferir imagem do console para a TV e agregar ainda algumas portas, tipo uma porta de internet e 2 portas ou 3 portas USB. Então, digamos que é um custo a mais já dentro do pacote
pra Nintendo. Muito provavelmente ela vai colocar o sensor com Hall Effect, que são sensores magnéticos dentro do console, fazendo com que ele perca a propriedade de fábrica dele de ter drift. Se bem que ele faz drift no comercial, né? Os controlinhos fazendo drift lá. Será que isso é um sinal, mano? Mas brincadeiras à parte, eu acredito que tudo isso vai resvalar diretamente no valor final do console. E vamos ao que eu acho, porque eu já enrolei demais aqui. Pra mim, o Nintendo Switch 2 vai vir entre os valores de $400 e $500. Aí você me pergunta, mas você botou uma margem muito grande, então eu vou colocar aqui o preço inicial, assim, Switch puro, sem mais nada, só a caixa e o console com a dock e o carregador. $449, $450 é o preço que eu meio que imagino que o Nintendo Switch 2 possa vir pra vender sem falta, assim, pra faltar na prateleira, tá ligado? Bagulho de tipo, se a Nintendo lançar nesse preço, vai 20 milhões no primeiro ano, fácil, assim, no instalar de dedos. E aí, com um bundle específico com o novo Mario Kart, eu chutaria que ela vinha realmente com uma precificação aí de $499, $500. Eu acho que é uma precificação justa e coerente. Aí chegando no Brasil, aí eu consigo dar um parâmetro para vocês que também é baseado no meu achismo diretamente retirado do Instituto TDC, que é o instituto mais reconhecido aí pela maioria das pessoas na internet. Inclusive, não recomendo que você acompanhe esse instituto para nenhuma informação. Mas aqui é só achismo, então tá liberado. Considerando que tudo que a gente faz aqui é vezes 10, a gente precisa colocar mais um zero aí nesse número e ele vai ficar, ao invés de $450, R$4.500. Eu acredito piamente que esse vai ser o preço do Switch aqui no Brasil, independente do valor em dólar, tá? Já deixando claro, sendo bem direto para vocês. Agora fala aí você, qual o valor que você acha que o Nintendo Switch vai sair aqui no Brasil e dá uma chutada aí no valor em dólar também, caso você esteja à vontade para isso. Não esquece, links para os nossos grupos de oferta na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Eu espero que eu veja vocês no próximo vídeo e até o próximo Nintendo Switch. Quer dizer, até o próximo Nintendo Switch não, porque eu vou estar aqui cobrindo tudo que acontecer sobre esse console. Eu vou falar sobre tudo relacionado ao Nintendo Switch e... Tchau.